aluno, olá aluna, tudo bem? Hoje temos o prazer de receber no nosso curso o professor Dr. Pedro Ganzelli, formado em Pedagogia, livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Coordenou o LAGE, Laboratório de Gestão Educacional, e também foi membro da ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Olá, Pedro. Seja muito bem-vindo. Olá, Eric. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui dialogando com vocês e trocando também, né? Trocando bastante saberes, informações. Estamos aqui para o diálogo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez. Pedro, os nossos alunos sabem que o nosso tema hoje é o planejamento participativo na educação, né? Nos seus vários níveis. Vamos começar então com a questão central. O que é de fato o planejamento participativo e como ele se insere no ambiente educacional e escolar? Bem, de uma maneira bastante abreviada, né? Quando nós vamos planejar, a primeira preocupação que nós temos que ter é que projeto de sociedade estamos projetando, estamos pensando, né? A partir deste projeto de sociedade, é este projeto que vai passar a ser a referência do nosso fazer político-pedagógico e, consequentemente, do nosso processo de planejamento. O planejamento ele é um processo de organização do trabalho individual e coletivo. Como processo, essa relação entre começo, meio e fim, ela é dinâmica, né? Nesse processo de trabalho, isso é importante, né? Ele tem uma história. Então, quanto mais você conhecer, né, a sua história, a história da sociedade, a história política, principalmente, história econômica, social, cultural, mais elementos você vai ter, mais informações, mais elementos você vai ter para elaborar um plano. Então, planejamento, um processo de trabalho, né? O antes, o durante, o depois, né? De uma forma dinâmica, né? E o plano como um documento que você registra as decisões que você tomou antes das ações, né? Por isso que, por exemplo, o projeto político-pedagógico, necessariamente, ele tem que ser feito no primeiro ou, no máximo, no segundo mês do ano, porque ele vai pensar os 200 dias letivos, né? Então, tem essa... né, vamos decidir o que nós vamos trabalhar nos 200 dias letivos. Então, o planejamento tem essa característica. Planejamento, quando a gente fala planejamento participativo, aí nós estamos incorporando as decisões tomadas de forma coletiva, né? Professores, pais responsáveis, alunos, funcionários, gestores, né? Todos aqueles que participam do ambiente escolar, do espaço escolar, eles vão estar, né, incorporando suas ideias nesse processo de organização do trabalho político-pedagógico e registrando essas decisões no plano, que é o documento, né, que registra aonde vamos, o que vamos fazer para chegar lá, como nós vamos avaliar se chegamos ou não chegamos lá, nos nossos objetivos. Então, a ideia da participação, ela incorpora as decisões tomadas de forma coletiva. Então, essa é a importância. Quando a decisão é tomada de forma coletiva, ela vai incorporar uma identidade coletiva. A escola ela vai incorporando, né, o que vamos chamar assim, essa comunidade escolar, né, professores, alunos, pais, né, gestores, né, vão estar incorporando nessas decisões que estão registradas no projeto político-pedagógico, que nós estamos aqui chamando de plano, de documento que registra essas decisões. Muito bem, professor Pedro.
Essa dimensão política e pedagógica é acompanhada de uma dimensão técnica. Como que é realizado do ponto de vista da operação mesmo? Há um, um ritual, algum modelo que nós podemos indicar? Então, Eric, o que é importante? Você tem um projeto de sociedade, né? No caso do Brasil, o que está presente na Constituição é o modelo do Estado Democrático de Direito. Ora, Estado Democrático de Direito, você vai formar o sujeito de direito. A partir dessa perspectiva, é que você vai organizar ações, ou seja, vai trabalhar com ferramentas na área da administração democrática, né, para incorporar esse processo de decisões coletivas. Então, é muito diferente, né? É muito diferente você pensar um planejamento numa perspectiva de um outro modelo de sociedade, por exemplo, neoliberal, né? A ideia, enfim, aí necessariamente a participação ela tem uma outro significado, né? As decisões são tomadas fora da escola, né? A participação é simplesmente numa colaboração com o que foi decidido por outros. Então, né, serve muitas ferramentas na área da gestão empresarial, que é diferente da gestão democrática. Na gestão democrática, todas as ferramentas que nós vamos estar utilizando, por mais que se assemelhe, né, a um processo de planejamento, não, ela tem um caráter diferente, ela tem um sentido diferente e, consequentemente, tem resultados distintos, né? Nessa perspectiva de formar o sujeito de direito, você vai estar utilizando, vai estar organizando a sua unidade escolar de tal forma que vai construindo, né, uma identidade coletiva. Então, por exemplo, né, numa reunião pedagógica, né, na perspectiva da participação, as decisões tomadas pelo corpo docente, pelo segmento dos pais e responsáveis, dos alunos, eles são incorporados ao projeto político-pedagógico, que é diferente, por exemplo, se as decisões já estão tomadas fora da escola. Aí você vai tentar convencer os pais, convencer os professores que tem que seguir o que foi decidido por outros. Então, há uma diferença, por mais que pareça, né? Não, é uma diferença radical, digamos assim, entre o planejamento empresarial que está sendo colocado numa unidade escolar ou na escola, no sistema, numa rede, e uma perspectiva de planejamento participativo democrático, vamos colocar dessa forma, né? Numa unidade, uma escola, uma rede. Vários autores discutem isso, Vitor Paro, né? Licínio Lima, enfim, entre outros, né? Que o fundamento, a filosofia que orienta, né? São intenções diferentes, são projetos de sociedade diferentes. Consequentemente, o planejamento, por mais que pareça apenas uma relação técnica, não existe. Né? Não existe neutralidade. Sempre há uma intencionalidade. O que cabe é a gente revelar as nossas intencionalidades. Quando eu falo nós, eu estou falando, né, do conjunto de professores, professoras, do conjunto dos pais e alunos, que a gente coloca professores, pais e alunos, mas sabemos que a visão social de mundo de cada indivíduo ela é muito distinta, uma de outra. Às vezes, dentro da categoria dos professores, você tem projetos de sociedade muito distintas, né? A mesma coisa junto aos pais, junto aos responsáveis, junto aos alunos, junto aos funcionários. A ideia do diálogo promove um processo de organização político-pedagógica da escola que a diferencia de uma outra unidade escolar que está sendo orientada numa perspectiva gerencial, né? As decisões foram tomadas no gerencial, fora da escola. Mas aí vem uma discussão, né? Autonomia.
Aí a unidade escolar tem total autonomia, então aí também o conceito de autonomia, né? Eu utilizo muito o conceito que foi discutido pelo João Barroso, que é um autor português, né? A autonomia, ela é sempre relacional. Somos mais ou menos autônomos, quer dizer, no Brasil, né, ninguém pode desrespeitar a LDB, por mais que a gente vê desrespeito na realidade, mas, né, então, assim, é uma autonomia, né, e isso é dinâmico, é histórico, né, tanto é que a própria legislação, ela se modifica, né, então a gente tem que acompanhar essa história. Então, as ferramentas que nós utilizamos, por mais que se assemelhe a outros, né, no campo das empresas, né, é diferente. Pelo próprio objetivo, pela própria finalidade da escola pública. A finalidade da escola pública é formar o sujeito de direito, né? Então, as ferramentas utilizadas. Bom, Pedro, mas o que nós estamos vendo é que hegemônica, na forma hegemônica, né, predomina o. Bom, aí você tem um outro projeto de sociedade que está em curso. Então, é preciso rever e aí partir disso. Que projeto de sociedade? Né? Sempre aquela pergunta. Esse ato político-pedagógico está favorecendo a formação do sujeito de direito? E aí você tem as ferramentas. Você constrói as ferramentas, né? Planejamento não surgiu... o planejamento já existia desde dos homens das cavernas. Se você olhar para as figuras rupestres, você vai verificar que os homens das cavernas eles já se planejavam para fazer uma caça, por exemplo. Então, planejamento não é uma questão empresarial, já existia antes. Se você olhar a cidade de Roma, então vamos falar na história da antiguidade, se olhar a história, tem uma organização urbana, um planejamento urbano fantástico. Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da Revolução Industrial, nós estamos falando de um sistema capitalista, nós estamos falando de um sistema, né, onde você tem a divisão social do trabalho, onde alguns pensam e outros executam. Esse é o problema. No planejamento participativo, quem decide e quem executa são os mesmos sujeitos. No empresarial, quem pensa é um centro. Quem executa, né? Isso na unidade escolar a gente convive constantemente com essa ideia da centralização. Então, a perspectiva do planejamento participativo, por mais que se assemelhe, né, algumas ferramentas, mas a intenção e as formas de utilizar, por exemplo, as reuniões pedagógicas, né, que pode ser considerada muito importante para explicar a escola, né, é diferente de uma perspectiva empresarial, de uma perspectiva democrática. Professor Pedro, quando nós falamos aí do planejamento como uma forma de produção de conhecimento, né, de criação e produção de conhecimento e com vistas à transformação da realidade escolar, o que de fato nós queremos dizer com isso? Qualquer organização, né, mas principalmente a escola, elas são relações humanas. Nós não podemos esquecer disso. E não são só relações humanas, né? Relações humanas, e ela tem uma função social, né, que é muito cara. Por quê? Porque ela está formando, ou deveria formar, sujeitos de direitos, né? Ou seja, nós estamos pensando a formação de uma sociedade. Então, nessa forma de conceber a organização escolar, né? Uma interação entre pessoas, nós não estamos trabalhando com parafuso, nós não estamos trabalhando com números, né? Ou não deveríamos trabalhar, né? Porque
Hoje, na ideia do produtivismo, enfim, é sempre da concorrência. Isso desvirtua a função, não é que desvirtua, utilizei o termo errado, está num outro paradigma, num outro projeto, está reproduzindo uma sociedade desigual. Quando a gente pensa nessa forma de organizar a escola, né? Onde todos estão contra todos, né? Um individualismo, um egoísmo, isso, né, é um outro projeto de sociedade neoliberal. Na perspectiva de uma sociedade democrática, você vai olhar a escola e vai, por exemplo, buscar compreender as diferenças que existem e como que essas diferenças elas promovem ou não promovem a formação do sujeito de direito, né? E as ferramentas para isso é planejado. Então, o que nós vamos planejar? Nós vamos, de forma participativa, por exemplo, né? Eu utilizo muito a ideia do Plan-Par, né? Você vai pensar, trazer todos os diferentes segmentos e para esses segmentos, qual é o principal problema da escola, que atinge a escola como um todo. A partir desse diálogo, o que você está promovendo? Uma primeira explicação sobre a escola. Então, se a gente colocasse assim, por exemplo, vamos definir professores, o que é a nossa escola? Professoras e professores. Provavelmente, as informações que seriam trazidas desse segmento seriam algumas específicas. Se fizer a mesma pergunta para os alunos, provavelmente outras demandas e outras formas de compreensão das escolas viriam. Se nós fizermos essa pergunta para os funcionários, para os pais, né? Ora, então como organizar uma escola com todas? É este o movimento, né? Mas aí pode gerar conflito. Sim, você vai trabalhar com conflito, você não vai negar o conflito, né? Ele é próprio, mas o conflito numa perspectiva do diálogo, né? E, lógico, a finalidade da escola, formar o sujeito de direito. Nessas diferenças, quais aquelas que se aproximam, quais aquelas que se distanciam? E decidir coletivamente quais os objetivos para a escola, por exemplo, para o ano, né? Quando nós trabalhamos com planejamento, primeira coisa, são recursos escassos. Nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Todos os problemas, não vamos. Então, assim, conforme a nossa condição real. Então, se você tem uma escola onde a demanda de docentes é muito complicada, existe faltas e tal, é com essa realidade que eu vou trabalhar. Eu, gestor, enfim, eu, comunidade escolar, eu nesse espaço escolar. Então, se a minha equipe não está completa, eu vou trabalhar com essa equipe, né, incompleta e dentro, né, trazer o problema maior, digamos assim, para trabalhar aquele ano. Vão aparecer 10, se eu tiver a capacidade de trabalhar 2, eu vou trabalhar 2. Né? E vou apresentar, e vou elaborar um plano, um projeto político-pedagógico, ações que eu vou fazer ao longo do ano, né, de 2023 agora, né? Porque agora, 22, já pensar esse final de semestre aqui, já começar 23. Né? O que aconteceu, o que demanda, e já vamos à frente. Né? Mas eu tenho que ter um conhecimento dessa realidade. Como é que eu faço esse conhecimento da realidade? Perguntando para os diferentes segmentos, né? Eu, gestor, no caso, né? Qual é o principal problema. Dentro desses problemas, políticos, pedagógicos, né? Você tem, vamos trazer um problema que atinge a escola como um todo, aí nós vamos pensar juntos. Eu gosto muito da ideia de comissões. Uma comissão formada por um professor, por um aluno, por um pai. Essa comissão vai trabalhar como que? Por exemplo, a questão da evasão escolar. Né? Então, o que essa comissão ela vai desenvolver junto, né, evidentemente, com todos os segmentos, ações, pensar, desenvolver ações, e ao final do ano vamos avaliar. Essa avaliação, que é um novo diálogo, já está organizando as ações para o ano de 2024.
Nossa, Pedro, você já está lá em 2024? Com certeza, porque é processual, né? Então você tem que ter essa visão. Agora, o que, que orienta o nosso olhar, o que, que orienta nossas ações, o que, que orienta a nossa avaliação? Olha, formação do sujeito de direito. Muito Essas bem. ações que nós realizamos promoveu a formação na organização escolar, né, para formar o sujeito de direito? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Então, explicar à escola, o planejamento, ela é uma grande ferramenta para a gente ir explicando cada vez mais a escola. Tem algumas informações que nós vamos ter necessariamente que fazer estudos mais aprofundados, né? E o que é importante também, né? Ninguém tem que saber tudo. Nós também estamos aprendendo constantemente, né? E como é que a gente aprende? Dialogando. Como é que a gente aprende? Estudando. Como é que a gente aprende? Realizando ações, né? Você aprende a participar participando, como diz o Paulo Freire, né? Agora, participando politicamente, participando socialmente do espaço escolar, participando de forma, né, promovendo cultura, promovendo o diálogo, né, nessa perspectiva, respeitando as diferenças. Respeitar a diferença, eu não preciso concordar com tudo, eu preciso respeitar. E o diálogo, ele tem que estar sempre pautado na ciência da educação. Muito bem, professor. Ele tem que estar pautado em conhecimento, né? Uh, Professor, por exemplo, né? Olha, nós estamos com dificuldade de alfabetização. Tá. O que, que nós temos utilizado até o momento? Olha, esse método, esse método, esse método. Vamos analisar cada método de alfabetização? Ah, mas o meu método ele é híbrido. Bom, né? Qual como é que você explica isso? Né? O que fundamenta? Será que não há uma contradição nesse hibridismo? Não é melhor a gente estudar, por exemplo? Né? Ou não, ou por ser híbrido, ele está promovendo diferentes formas. Isso principalmente, cada professora, cada professor passa a ser um cientista, né, do espaço escolar, aquele que pesquisa, aquele que explica, e projeta ações conforme esse estudo ele vai sendo a cada ano ampliado através do processo de planejamento participativo. muito bem, professor Pedro, muito esclarecedora a sua fala. Eu gostaria de agradecê-lo, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço mais uma vez a sua colaboração, a sua disponibilidade, está sempre trazendo aí debate e informações importantes para os nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição aí para novos diálogos. Um forte abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Muito bem, alunos. Agora é com vocês. Mãos à massa, e vocês podem, no fórum de discussão, trazer aí as suas experiências com planejamento participativo. Um abraço a todos, até a próxima semana.